tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. É um encontro de alegria, de paz, de estudo, oração e reflexão da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos conduz durante todo esse tempo. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor. Bem como a família de cada uma delas, Senhor. Entra com paz, com providência, tua paz, Cristo. E nós, tudo que for a palavra, e declaramos mentes e corações abertos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amados, hoje nós vamos dar início a esse nosso momento com uma palavra, um texto, né, de autoria do apóstolo Paulo, que particularmente muito me inspira, né? Porque é um texto assim forte e de uma flexibilidade grandiosa. Eu espero que venha inspirar a todos vocês nesta tarde, em nome de Jesus. Porque apesar dela ser conhecida como uma das epístolas da prisão, né? Porque ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava aprisionado em Roma. Esta é uma carta de agradecimentos aos filipenses, né? Aos fiéis, por um presente, mas fé daquele povo, a igreja de Filipos. Amém? Quem quiser depois ler a epístola toda, são apenas 4 capítulos, não é? Curtinha a epístola, mas assim de uma riqueza, de um aprendizado tremendo para todos nós. Amém? O principal assunto que ele aborda nessa epístola é sobre a alegria do Senhor, né? Independente das circunstâncias. É o que nós chamamos de resiliência. Amém? Vamos ao texto? Quem tiver Bíblia e quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia e também o seu coração, né? Para receber essa palavra santa do Senhor Jesus. É no livro de Filipenses, capítulo 4, é o último capítulo de Filipenses, versículos 11 e 12, que diz assim o texto sagrado: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei também toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amém? Glória a Deus pela sua santa palavra. Amados, então, nesse texto, que é de muito aprendizado para todos nós,
Eu vou falar, assim, para um melhor entendimento, eu vou falar sobre o versículo 10, o anterior, né? Onde o apóstolo Paulo, ele desculpa a negligência do povo da igreja de Filipos por não haverem buscado notícias dele por algum tempo, né? Mas que agora finalmente lembraram dele. Então o apóstolo Paulo, ele supõe aqui em favor deles que certamente não haviam tido antes a oportunidade. O apóstolo desculpa aqui que ele tinha razão suficiente para ficar ressentido, né? Com o povo da igreja de Filipos. Mas não, ele desculpa todos eles. Amém, amados? Então é por isso que ele fala no versículo 11, que não é por causa de alguma necessidade que ele tivesse, ou nem porque temia por passar alguma dela, né? Alguma necessidade, né? O apóstolo Paulo estava contente com o pouco que tinha, e isso o satisfazia, porque ele dependia totalmente de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, amados? Ele dependia do nosso Deus para prover-lhe todos os dias o que lhe era necessário, né, para a sua sobrevivência. O que lhe era necessário para ele poder cumprir a carreira dele, né? Cumprir o propósito dele. Amém, amados? Quando o apóstolo Paulo diz aí, aprendi a contentar-me, veja, nós temos uma declaração de aprendizado. O aprendizado do apóstolo Paulo. E ele não se refere a esses estudos ou a seus esforços, muito menos a sua inteligência, né? Mas o que aprendeu aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? E essa era uma lição que ele tinha a grande necessidade de aprender. Como a maioria de nós hoje devemos ter esse aprendizado, devemos querer aprender cada dia mais. E isso, amados, é o que eu chamo de resiliência, não é? E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis, ou seja, em situações adversas, onde a pessoa é abatido, fica abatido, né? A pessoa se abate, a pessoa sofre, como qualquer outra, mas quem enxerga, né? Enxerga além dos problemas, necessita a sua com as situações de forma. Amém, amados? Pessoas não estão com problemas. Elas o problema sem desmoronar. Amém? Assim como Paulo, as tribulações e os sofrimentos, ele esteve em necessidades por várias vezes.
né? Que nos ajuda a preservar a nossa saúde mental. Isso é, se for desenvolvida, né? Se for desenvolvida em nós e melhorada a cada dia, né? Cada vez mais. Porque quando temos um projeto, amados, um propósito maior nas nossas vidas, um propósito que nos dá força, nos dá coragem e que nos apoiam, né? Passamos a entender que os problemas são apenas obstáculos. Obstáculos esses a serem superados um a um, assim como o apóstolo Paulo. Amém, amados? Obstáculos a serem superados. Esses obstáculos são experiências negativas e que se perseguem. Quando perseguimos o que é maior, o que é além do que nos é obstaculado, do que nos é apresentado, né? Ou seja, quando o nosso propósito é maior, a superação em Cristo Jesus é bem maior. Então, dessa forma, nós conseguiremos vencê-los, né? Nos parece até ser fácil, né? Mas não é. Porque vivemos de forma habitual, sem entrarmos em contato com as nossas emoções. E isso, amados, pode nos confundir bastante. Estarmos atentos aos nossos sentimentos e exercitarmos a nossa fé em Deus é uma das maneiras mais simples de desenvolvermos a nossa capacidade de enfrentamento, de confrontamento emocional, para vencermos todas e qualquer batalhas nas nossas vidas. Amém, amados? Eu entendo aqui, amados, que podemos entender que resiliência espiritual é a força advinda do entendimento da vontade de Deus, da rendição a essa vontade e da nossa aceitação, que nos leva a perseverar no cumprimento do propósito de vida que cada um de nós temos. Amém? Aleluia. No versículo 12, amados, de um ato especial, a fim de nos adaptarmos a cada condição da vida e conduzirmos um temperamento mental equilibrado em todas as ações, em todas as situações. Amém? Aleluia. Então vemos a primeira condição, que é a condição de aflição. Essa condição, ela serve para aprendermos a lidar em situações em que nos encontramos
humilhados, em que nos encontramos com fome, ou seja, famintos, e também como sofrer necessidades. De forma, amados, a não sermos vencidos pela tentação ou pelas tentações, né, que são muitas. Nem podemos perder o nosso consolo em nosso Deus. Não desconfie nunca, jamais, da sua providência divina, como nunca tomarmos o rumo impróprio para o nosso suprimento, porque Ele nos supre, Ele nos acode, Ele cuida de cada um de nós. Amém, amados? A segunda condição é a condição de prosperidade. A condição de prosperidade é para aprendermos a lidar com a abundância. Aprendermos a lidar quando estamos cheios, de forma, amados, a não sermos orgulhosos, a não sermos seguros demais, né? Tem gente que tem uma segurança no dinheiro, tem gente que tem uma segurança na situação financeira, né? E não é nada disso, amados, nada disso. Para aprendermos também a não sermos dados aos luxos, né? Sermos luxuosos em muitas coisas. E com certeza, embora não pareça, essa é uma lição tão difícil quanto a outra. Quanto a primeira, a condição de aflição e da necessidade. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos mostra muitos exemplos de como sermos resilientes espiritualmente. Vemos o exemplo de Jó, né? Ao ser tratado, ao ser recuperado emocionalmente, pois se encontrava abatido por tantas perdas e ainda está em um momento de lucidez espiritual, onde ele pôde compreender a grandeza e a soberania de Deus. A palavra diz que ele lançou-se sobre a terra e adorou, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 20, diz isso. Então, amados, a Bíblia, ela relata que tanto a sabedoria quanto os bens de Jó foram alargados, né? Tudo tornou-se maior do que era antes. Amém, amados? Na Bíblia ainda, né? Muitos são os relatos, né, da Bíblia, relatos bíblicos que poderiam serem citados hoje aqui, como o exemplo de Moisés, né?
como o exemplo do rei Davi, onde buscavam a Deus, e suas histórias de amadurecimento emocional eram alargadas, tendo aqui um entendimento de resiliência espiritual. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Mas eu quero finalizar aqui hoje falando sobre o apóstolo, seus muitos escritos. Nós muito nos seus escritos as suas experiências de perseguição, de decepção, fome, escassez, como lemos nesse texto hoje. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente. Viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco. Amém, amados? E vou acrescentar aqui um versículo que para mim diz muito, né? Que é o versículo 13, neste mesmo capítulo. Inclusive, por onde eu passo, eu posto ele, né? Eu sempre gosto de colocá-lo. Que é: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas dizem que não têm noção do que esse versículo quer dizer. O que esse versículo diz, né? Para mim, particularmente, para mim, esse versículo 13, ele representa uma das maiores demonstrações de resiliência espiritual que a Bíblia nos mostra. Que a Bíblia, ou seja, que a Bíblia relata para todos nós, não é? É uma das maiores demonstrações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, nós sabemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas, não é verdade? Vem dele. O nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos nas nossas vidas vem unicamente. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é um soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E todos nós. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, adoração, louvor, majestade. Amém, amados? Aleluia. E aqui eu concluo falando a respeito daquele que é o maior de todos, não é? O maior exemplo de resiliência espiritual. Aquele que veio para nos mostrar o caminho.
o caminho que devemos seguir, né? Aquele que veio nos mostrar a verdade e a vida. Que é a verdade e a vida. Amém, amado? Viver a vida terrena com equilíbrio. Com o equilíbrio emocional, baseado nas nossas convicções espirituais, que nos sustentam e nos amparam. Que é o nosso maravilhoso Deus. Amém, amados? Jesus nos ensina a buscarmos de glória em glória, né? De fé em fé, de glória em glória. Ele nos ensina a buscarmos o cumprimento do nosso propósito aqui na Terra. Portanto, amados, ser resiliente também inclui aprendermos da Bíblia com as experiências anteriores e desenvolvermos novas estratégias de enfrentamento no futuro. Amém, amados? Com essas nossas experiências anteriores, nós podemos desenvolvermos novas estratégias de enfrentamento no nosso futuro. Não importa qual seja o nosso futuro, não importa a idade que nós temos. Resiliência, amados, é essencial a todos nós. Amém? Aleluia! Jesus como um homem, passou por diversos tipos de conflitos e pressões emocionais, sem falar em batismo e a pressão no Getsêmani, que segundo o Evangelho de Lucas, chegou ao estado de suar gotas de sangue. Meu Deus! Ele sim, ele passou, né, por muitas pressões, muitas aflições, né? Até, por exemplo, quando ele diz, né, Pai, passa de mim este cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Lá em Lucas 22, 42. Esse foi o momento da rendição, da aceitação, do ajuste emocional para o cumprimento do propósito espiritual que o Senhor veio cumprir aqui na Terra. A decisão de aceitar e se render é algo interpretado hoje pela psicologia como a maior resolução de um momento de conflito e pressão. Uma decisão da conclusão da situação já resgata paz e ajusta as emoções. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Jesus, amados, foi o maior exemplo que nós tivemos, o que nós temos, não é? Até hoje, de resiliência espiritual. Que nós possamos todos, hoje, termos essa resiliência
né? Sabermos aceitar e se adaptar, né, aos momentos difíceis para o nosso cumprimento de propósito na vida de cada um de nós. Amém, amados? Aleluia! Que essa mensagem tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Amado e querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Muito obrigado pelo graça, Senhor, de nos habilitar a entender, compreendermos, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos. Paizinho amado, nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos, Senhor, ter a capacidade, Senhor, ter o equilíbrio para enfrentar situações, Senhor, e sermos vencedores, sairmos vencedores, Senhor, de cada uma delas, assim como tu nos ensinaste, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra bendita, por essa palavra que nos instrui. Eu oro, nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Aleluia. Amados, para encerrar, eu ainda quero te dizer que resiliência espiritual é um caminho diário, né? São todos os dias, onde aprendemos a superar cada dia mais situações que têm o poder de nos afetar e nos fazer até desistir da caminhada, mas decidiremos perseverar para o caminho do propósito que Deus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele tem para cada um de nós. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Beijo no coração de cada um de vocês. Um final de semana abençoado, com Deus no coração, sempre, né? Com muito amor, com paz, muito equilíbrio e resiliência. Amém? Beijos e até a próxima sexta-feira, querendo Deus.